Galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje vai falar de um assunto que vocês já conhecem, mas ao mesmo tempo não conhecem. Como assim? Bom, o título da aula está aí, formas nominais. Mas formas nominais do quê? Bom, o assunto que vocês já conhecem é o verbo. E nós vamos ver quais são as formas nominais que o verbo ele pode exercer na nossa língua. Dê uma olhadinha nessas imagens aí. Turminha ali brincando com Lego, aquelas pecinhas que você pode usar e transformar no que você quiser. Imagem do celular e um jogo que acredito que a maioria de vocês conheçam. Alguns jogos permitem que você construa ambientes, personagens, lugares. Dá para fazer isso com o verbo também, galera. Por isso que existe na nossa língua conteúdo chamado formas nominais. Você faz outro idioma, talvez você já tenha visto isso em outros idiomas também. Mas afinal, quais são as formas nominais do verbo na nossa língua? Bom, o verbo ele pode assumir 3 formas nominais. Você até já conhece, já usa, mas agora você vai conhecer o nome técnico ou a função técnica dessas formas nominais. Infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo talvez você esteja lembrando que é aquela forma nominal que termina com R, é como você encontra o verbo no dicionário. Perfeito, é isso aí. Mas afinal, por que nós dizemos formas nominais se nós estamos falando de verbo? É porque quando você trabalha com as formas nominais, você vai dar atenção à função que o verbo vai exercer. E nesse caso, ele passa a exercer a função de um nome ou um valor de um nome. Por exemplo, vocês devem lembrar que naquela listinha linda lá de 10 classes gramaticais que vocês conhecem, aquelas 10 classes gramaticais, pelo menos 3 nós podemos considerar nomes. Basicão, substantivo, adjetivo e advérbio. Então, quando nós trabalhamos com formas nominais, o verbo ele passa a exercer a função de substantivo, de adjetivo e de advérbio. É claro que é aula para mais de um dia, é assunto para mais de um dia de aula. Mas hoje é importante vocês saberem o porquê se chama forma nominal, porque o verbo ele assume o valor de um nome, e é importante você saber que dentro de cada uma dessas formas nominais, ele tem uma função. No infinitivo, função de substantivo, no gerúndio, função de advérbio, e no particípio, função de adjetivo. Tudo bem até aí? Então, só para relembrar, as formas nominais do verbo são 3. Infinitivo, gerúndio e particípio. E a partir de agora, nós vamos ver cada uma dessas formas nominais. Vamos ver alguns exemplos de como elas podem ser encontradas em texto, em música ou numa frase, ok? Bom, a primeira delas é o infinitivo. Infinitivo, a maioria de vocês já deve saber. Forma natural do verbo. Acabou de sair da maternidade, às vezes não tem nem nome. Aquele verbo que não foi conjugado, ok? O infinitivo ele pode ser dividido em 2 classes. O infinitivo pessoal, o que seria isso? É quando a ação verbal foi praticada por alguém e você consegue atribuir a uma pessoa, beleza? Existe também o infinitivo impessoal, que é quando você não consegue atribuir a ação daquele verbo a uma pessoa. Vamos ver isso na prática? Então, para quem gosta de música, segue aí até uma sugestão musical para vocês, que é uma música com uma letra lindíssima, uma riqueza semântica linda nessa música. Era uma vez, a música da Kelly Smith, vocês encontram fácil aí no YouTube. E a letra da canção, ela fala sobre isso, sobre o desejo que o adulto tem de voltar a ser criança, e na letra da música, a compositora, ela conta o porquê desse retorno, desse desejo de querer voltar à infância. Bom, nós pegamos alguns trechos da canção e é com esses trechos que nós vamos trabalhar, ok?
Então, vamos ver agora, primeiro, um exemplo do infinitivo pessoal, que é quando eu sei que eu posso atribuir aquela ação a uma pessoa. O trechinho diz o seguinte: é que a gente quer crescer e quando cresce, quer voltar do início. Então, perceba que nós separamos aqui para vocês o verbo no infinitivo. Você vê ali a finalzinho do verbo, aquela desinência com R, tá bem grifado ali para vocês. Esse verbo, ele não foi conjugado, não posso atribuir a uma determinada pessoa do discurso, mas eu sei que um sujeito praticou essa ação. Esse desejo de querer crescer e esse desejo de querer voltar do início. Posso atribuir uma pessoa? Posso. Então é infinitivo pessoal. Beleza? Agora, e quando o infinitivo ele é impessoal? Agora nós temos um outro exemplo. Ainda na letra da música. Diz o seguinte: tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. Perceba que eu tenho ali o verbo ser, eu tenho a minha terminação de infinitivo, mas eu não posso atribuir isso a nenhuma pessoa. Então, é infinitivo pessoal. Fora da música, trouxe aqui uma outra frase para vocês verem como é que isso ocorre. Você usa isso no dia a dia, mas nem sabia que era infinitivo pessoal. Você olha para o tempo está meio virando assim, está mudando, e aí você solta essa. Deve chover muito amanhã. Quem vai chover? Quem vai praticar a ação de chover? Não adianta dizer que é a chuva, galera, não cola, né? Óbvio que é uma ação que você não pode atribuir a uma pessoa. Infinitivo impessoal, porque você não pode atribuir a ação a uma pessoa, mas está ali a minha desinência em R final, provando que é infinitivo. Beleza? Até aí? Curtam a imagem, é justamente por conta da letra da música, que fala sobre a infância, que é essa fase maravilhosa da vida. Bom, falamos aí do infinitivo. Termina em R, pode ser pessoal, pode ser impessoal. Vamos para a próxima forma nominal do verbo? Gerúndio. Nome bonito, hein? Já tinham ouvido falar? Acredito que sim. O gerúndio ele vai indicar uma ação prolongada ou em andamento. Tiramos um outro trechinho da música para vocês verem. Diz o seguinte: dava para ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom, milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. De novo, a música Era Uma Vez, ainda contando aquele desejo do eu poético da música querer voltar à infância, e fala justamente sobre esse período em que uma ação ali estava sendo praticada, uma ação está em andamento. Qual é a ação que está em andamento? A inocência cantando no tom. Essa terminação ando, no caso NDO, é marca do gerúndio. Essa terminação ndo, quando indicando ali uma ação prolongada ou em andamento. Óbvio que a imagem não está aí à toa, a imagem de uma cidade ou de um determinado cenário que foi montado com brinquedo, porque tem a ver mesmo com a música. Na infância, você solta a sua imaginação e outros mundos passam a ser quase que tão reais como o seu mundo real. É uma versatilidade que uma criança pode ter de entrar no mundo da imaginação e quase que parece real mesmo para ela. A autora, ela fala sobre isso, a compositora, a intérprete, ela fala sobre isso na letra da música. E aí a gente separou esse trechinho para o gerúndio. Mas nós já sabemos que essas formas nominais, lembra, elas atuam como isso, o verbo, ele acaba tendo uma função de um nome. Então, nós separamos uma frase para vocês que mostra como é que o gerúndio ele pode ter o papel de um advérbio. Ó, que legal. Você pega um verbo e transforma ele numa outra classe gramatical. Tem uma olhadinha aí no final da página. Você pode dizer a seguinte frase: chovendo, iremos embora. Beleza? Ó, a terminação NDO, de chovendo. Mas por que, nesse caso aí, eu digo que o verbo ele tem uma função de advérbio? Você pode substituir essa
esse trechinho por uma outra frase. No momento em que estiver chovendo, ou quando estiver chovendo, nós iremos embora. Então, indica aí uma ideia de temporalidade. Ideia de tempo, advérbio de tempo. Se você ainda não viu o advérbio, não se preocupe, você vai chegar lá, outra classe gramatical. Mas só para vocês saberem como isso acontece, ok? Então, nós já vimos infinitivo, gerúndio, ação prolongada, está em andamento, aquela terminação ndo, cantando, falando, correndo, ok? Vamos para a terceira forma nominal de hoje, que é o particípio. Também é um nome esquisito, diferente, estranhando o nome. Que palavra é essa, professor? Bom, o particípio, ele tem algumas particularidades que você vai continuar a ver nas próximas séries. Não se preocupe, isso vai ser muito trabalhado ainda. Mas nós vamos ver aqui o que é o particípio, quais são as partes em que ele se divide e a aplicação, ok? Para início de conversa, particípio, ação já realizada, finalizada. Então, eu estou falando de algo que, isso aí, está lá atrás, está no passado, está no pretérito. Eu sei que o particípio ele pode ser dividido em duas subclasses, regular e irregular. Isso causa um bafafá danado, porque existe muita crítica aos verbos irregulares. Os alunos reclamam bastante quando cai isso em prova. Nós vamos aqui, você vai ver com o tempo que não é um bicho de sete cabeças, não. A diferença do regular para o irregular é fácil de identificar. Vamos lá. Particípio, eu falo de pretérito, ok? Ação já realizada. Show. Pode exercer a função de adjetivo. Então, nós vamos lá. Quando eu falo de particípio regular, ele tem uma terminação que é diferente do irregular. Terminado em ado e ido, ok? Irregular, ele não vai possuir essas terminações. Então, vamos ver as frases que nós separamos para vocês verem como é que isso acontece. Primeira frase, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a imagem, esqueci, eu não cobri, né? Eu deixei ela aqui em cima mesmo, que ela vai atrapalhar vocês. Depois a gente volta ali. O funcionário havia entregado o envelope errado. Quando eu falo de particípio, galera, eu tenho dois verbos trabalhando como um. Então, eu vou falar ali de tempo composto. Eu vou usar ali a locução verbal, é casamento. O primeiro verbo pode ser o haver, o ter, o ser, o estar. Eu vou chamar de auxiliar. Ele está auxiliando o verbo principal. O principal da frase ali é o verbo entregar. Então, o funcionário, ação, entregar ou envelope. Mas como eu quero conjugar isso bonitinho, então eu vou usar os verbos corretos. O funcionário havia entregado o envelope errado. Final dali da minha ação, terminado em ado, está marcado em vermelho. Olha ali a minha marcação de particípio passado. Do verbo principal. Particípio do verbo principal, mais o verbo auxiliar. Beleza? Então, quando eu tenho um verbo regular, eu vou ter essa terminação em ado, em ido. Poderia ter falado o funcionário havia partido antes da chegada do chefe. Então, você vai perceber essa terminação. Mas quando o meu verbo for irregular, eu não vou ter essa terminação, não. Vamos ver? Ele, ou melhor, ela já tinha descoberto o segredo. Gente, é descoberto, não é descobrido, hein? Olha lá. Ela já tinha descoberto o segredo. Verbo auxiliar, mais particípio do verbo principal, beleza. Mas o meu verbo descobrir, que é o meu verbo principal, ele não termina em ado nem em ido. Se ele tem qualquer outra terminação, eu já sei que ele é um verbo irregular, ok? Ele sai um pouquinho ali da forma dele. Vamos ver uma segunda frase? O envelope correto foi entregue hoje. E não foi entregado. Ó, foi entregue. Olha a minha terminação de irregularidade ali. Você pode perceber que eu tenho ainda o verbo auxiliar e o verbo principal. Show, beleza? Ó, foi, verbo auxiliar, entregue, verbo principal.
mas eu tenho ali uma formação completamente irregular no final do verbo principal. O mesmo acontece com a frase, ela já tinha descoberto o segredo. Verbo auxiliar, particípio, opa, mas aí eu não tenho um particípio regular. Eu tenho um particípio irregular. Então, a única frase dessa tela, dessa página, que nós temos aí um particípio regular, é a frase que termina em ado, no caso aí, marcação em vermelho para vocês. Beleza? Então, nós já vimos infinitivo termina em R. Gerúndio termina em ndo, né? N-D-O. E o particípio termina em quê? Termina em ado, termina em ido, ou de um outro jeito por conta da regularidade, da irregularidade desse verbo. Verbo que não termina em ado nem ido, já joga lá, é verbo irregular. Show? Beleza? Difícil, gente? Não, né? Facinho, facinho de fazer, né? Bom, como nós estamos falando de um conteúdo novo, é sempre bom a gente pôr em prática. Então, o que vocês vão fazer? Um exercício bem simples para vocês. Vocês vão utilizar as informações da aula de hoje, aquelas mais básicas mesmo, que vocês viram ali, e criar frases usando verbos, no caso aí, os verbos abraçar, linda imagem aí, coisa que nós não podemos fazer com pessoas que não moram, né, não estão na nossa casa no momento, mas futuramente poderemos, e fotografar. Então, os verbos são esses, abraçar e fotografar. No infinitivo e no gerúndio. Então, você pode usar a sua imaginação. Você já sabe a terminação do infinitivo? Forme frases com esses verbos no infinitivo. Já sabe a terminação do gerúndio? Forme frases com esses verbos no gerúndio, ok? E a próxima vez que você for parar para jogar, aquele joguinho que você tanto gosta no celular ou no computador, e se por um acaso esse jogo ele for daqueles que te dá liberdade de transformar ambientes, transformar personagens, você vai lembrar da aula de hoje. Você vai lembrar da versatilidade dessa classe gramatical que é o verbo, que é tão versátil que é algo que permite que você distorça quase praticamente, tira o verbo da função de verbo e joga na responsabilidade dele a função de uma outra classe gramatical, que é assumir a função de um nome, de um substantivo, de um advérbio, de um adjetivo. Em outras aulas nós vamos ver mais detalhes sobre isso, mas de hoje, basicão das formas nominais são 3. Infinitivo, gerúndio, particípio, você já sabe as terminações. E sabe que essas formas são chamadas formas nominais, por quê? Porque é quando o verbo ele assume ali uma função de um nome na frase. Ok, galera? Se quiserem, curiosidade, escutem a música Era Uma Vez inteirinha, vocês vão ficar encantados com a letra dessa música, muito bonita, tem um clipe também que acompanha. Faça exercício, coloque em prática, próximas aulas vem mais novidade por aí, mais matéria não. Ok, galerinha? Nos vemos na próxima. Beijão para todos vocês.